Boa noite. Boa noite a todos vocês, boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Alegria estar aqui de novo. Boa noite, Gisele, bem-vinda. Obrigada, Tereza. Prazer falar com você, Gisele, de novo. Obrigada, Mário Vitor. Pois é. Florestan, Sara. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo tranquilo. Obrigado por você estar aqui. Eu queria saber de você como é que você recebeu aí, né, a decisão, né, da PGR, né, a peça que foi apresentada em relação aos crimes cometidos pelo Bolsonaro, que liderou, né, essa organização criminosa. Você acha que ele foi nos pontos corretos e esses pontos levantados, né, dos crimes cometidos, até a Sara chegou a fazer aí, tabulou, né, todos os crimes que ele cometeu segundo a PGR. Você podia até pôr na nossa tela, se você puder, né, para a Gisele falar, inclusive, das penas, né, se ele for condenado pelas penas que foram levantadas aí, ó. A Sara colocou aí. Eu estou com dificuldade para ler aqui, não sei se vocês conseguem ler. Tá pequenininho. Tá aí. A primeira coordenação pessoal da tentativa de golpe, Bolsonaro exerceu o papel de comandante máximo da conspiração golpista. Ele não apenas inspirou ou endossou os atos, mas foi apontado pelo Ministério Público Federal como centro de coordenação e comando da tentativa de ruptura. A cooperação entre... O que mais aí? Deixa eu ver. Não, daí vai para a segunda para ver. Está aqui, ó, a instrução do aparato estatal. A presidência foi usada para acionar órgãos públicos como a BIM e a Polícia Rodoviária Federal com finalidades ilegais voltadas à repressão. Enfim, acho que são 4 ou 5, né, Gisele? São 5. Você poderia comentar com a gente cada uma delas? São 5, né? O primeiro é organização criminosa, ele enfatizou que era organização criminosa armada, golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, são coisas diferentes, depredação do patrimônio público tombado e dano qualificado. Esse documento que a Procuradoria-Geral da República apresentou ontem, ele se chama Alegações Finais. As alegações finais do Ministério Público, ou seja, do órgão acusador. Então, agora vai se abrir um período de tempo para as alegações finais da defesa. O primeiro que vai ganhar um prazo de 15 dias para se defender separadamente dos demais é o Mauro Cid, porque o Mauro Cid é o delator, e o delator, na lei sobre delações, né, o delator tem, digamos, esse privilégio de ter um prazo específico para si, para apresentar as razões da sua defesa. Em seguida, se abre um prazo de 15 dias para as alegações finais por parte dos advogados de defesa dos demais réus, Bolsonaro e os demais corréus, né? São 7 pessoas no total. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente podia destacar. O segundo ponto, as alegações finais da PGR têm 517 páginas, então, impossível ler, né, tudo isso em menos de 24 horas. Ele deixou para apresentar isso ontem, já era tarde, né? Então, mas eu acho que esse documento tem alguns pontos, algumas coisas que eu li, né, muito rapidamente, e também vi outras pessoas que leram, os nossos grupos, né, de advogados, enfim, a BJD, prerrogativas, cada um lê um pedaço, cada um comenta uma coisa, e eu acho que tem alguns pontos que a gente pode destacar como importantes. O primeiro deles, que eu acho que atinge muito fortemente a defesa de todos os réus, é que o Gonê afirma com todas as letras que ele baseou as suas alegações finais basicamente em documentos escritos ou manuscritos, arquivos digitais,
trocas de mensagens via computador ou via WhatsApp, via e-mail ou via WhatsApp, e, finalmente, planilhas que foram documentos encontrados nas casas de vários dos acusados. Então, isso deixa para a gente a seguinte informação: a delação do Mauro Cid, ela não é a base das alegações finais do Ministério Público. A delação do Mauro Cid, ela é apenas um elemento a mais, mas esse elemento está inteiramente sustentado em documentos, em provas reais. Quer dizer, eu, à medida em que lia essa parte, eu me lembrava muito da Operação Lava Jato, né? Porque, diferentemente, né, eu tive, enfim, por dever de ativismo, de luta política, a gente organizou pelo menos 4 livros diferentes sobre a Operação Lava Jato, e a gente tinha que ler aquilo tudo, né? E, diferentemente desse documento do Gonê agora, a Lava Jato só tinha informações com base em delações. Segundo disse fulano, segundo disse Beltrano, segundo disse fulano. Ou seja, eles não apresentavam provas, documentos, indicadores, mensagens, nada. Só se baseava em delações premiadas. E agora o Gonê vem e diz o seguinte: toda a alegação final da acusação não se baseia na delação do Mauro Cid. Se baseia na delação do Mauro Cid somente no que diz respeito à parte que está sustentada por provas consistentes, por provas reais, documentos, enfim, tudo aquilo que ele apresenta. Eu acho que esse é um ponto. O segundo ponto que chama atenção é que Mauro Cid, por ter feito a delação premiada, ele tem benefícios. E o principal benefício, obviamente, é ter a pena reduzida por ter participado dessa organização criminosa. E o Gonê, ele pediu o mínimo que ele poderia pedir, né? Que é que o Mauro Cid cumpra 1/3 da pena. Ele podia ter dito que o Mauro Cid só precisava cumprir 1/6. Isso aí é por conta das mudanças que ele foi fazendo nas suas delações. Né? Exatamente. Então, o que eu queria sinalizar é que, além do Mauro Cid ter... da delação do Mauro Cid, para o Gonê, ela não é a principal prova. Além disso, ele ainda, digamos, mostra, sem medo, que Mauro Cid foi um delator de idas e vindas. Isso. E que havia muita contradição, e que, às vezes, ele dizia uma coisa, depois ele dizia outra. Então, é como se... eu acho que talvez a gente... Para as pessoas entenderem melhor, talvez a ideia principal seja a seguinte: é como se a PGR estivesse tomando uma vacina antecipada em relação às alegações finais da defesa, né? Porque as alegações finais da defesa certamente vão incluir o argumento de que a delação era muito frouxa. Ele ia para um lado, daqui a pouco ele voltava para o outro, ele dizia uma coisa, daqui a pouco ele dizia que não lembrava. E ela tinha muitas contradições. Então, como o Gonê sabe que esse é o grande argumento da defesa, o Gonê já disse, né? Ele já disse aquilo que os advogados vão dizer. Já tinham dito anteriormente, já tinham dito. Né? Eu queria passar para a Tereza fazer uma questão. Tereza? Não, eu queria que ela continuasse, porque eu acho que ela tem outro ponto. Tem mais pontos aí? Tem, né? Se você então, me falando aqui, eu vou embora. Não, eu acho que esse é um ponto. Um outro ponto que eu achei interessante e que eu acho que a gente precisa... Isso eu li hoje em algum lugar e fui lá dar uma olhada, e realmente é verdade. Gonê já anuncia
que esse processo sobre a ABIN paralela está repleto de provas fortes e evidentes. Então, o pessoal da ABIN paralela, né, que abra o olho, porque o destino vai ser o xilindró, né? Tudo leva a crer por conta de como o Gonê usa as informações do processo da ABIN paralela para dar sustentação às suas alegações finais agora nesse processo, desses 7. E, por último, uma coisa que eu li e eu fiquei absolutamente assombrada com a burrice, né, de determinadas pessoas. Vocês sabem que o Anderson Torres, né, o ex-ministro da Justiça, eu não sei que tipo de advogado ele contratou, ou de onde ele tirou essa ideia, ele falsificou e colocou no processo a compra de um bilhete de passagem falso, né? Que não é reconhecido pela Gol. É isso. Não é reconhecido pela Gol. Colocou no processo para ver se despistava porque é que ele não tinha feito nada no dia 8 de janeiro. Né? E ele disse, eu não fiz nada porque eu estava viajando, só que ele não estava viajando coisa nenhuma. Né? Aquele bilhete de passagem incluído no processo era um bilhete fajuto. Né? Então, tem coisas, é um documento interessante de ler. Outra coisa, sim, importante de registrar, que o Gonê fez, eu também li isso hoje. Ele usou uma entrevista que o Bolsonaro deu depois do depoimento dele no Supremo Tribunal Federal ao UOL. O Bolsonaro deu uma entrevista ao UOL depois do depoimento dele no Supremo Tribunal Federal e, nessa entrevista, ele diz frases que praticamente é como se ele dissesse assim, eu tentei mesmo dar o golpe, só que à medida em que as coisas iam, eu via que o negócio não ia funcionar bem, porque a gente tentava o apoio dos militares e não era muito certo, e não sei o quê. Quer dizer, foi uma entrevista, então o Gonê vai tirando pedaços dessa entrevista e mostra como o próprio Bolsonaro, falando mais do que devia, porque parece que ele não tem muito controle sobre o que ele diz, ele próprio se autoincrimina na tentativa de golpe de Estado. Isso também eu achei interessante, né? Ele está acompanhando tudo aquilo que está acontecendo, digamos, em tempo real, né? Porque uma entrevista do Bolsonaro, depois do depoimento dele lá no Supremo, deve ter sido uma entrevista de 2, 3 semanas para cá, né? E ele teve tempo, não é à toa, coitado, que ele usa todo o tempo regulamentar que ele tinha e apresenta as alegações finais, né, na última hora, porque eu acho que é um pouco, e deve ter deixado de fora outras coisas importantes, porque é difícil, né, trabalhar nessa. São 7 réus. A gente precisa pensar que cada réu tem o seu advogado. Mas a PGR é ele só para dar conta das alegações finais dos 7. Né? Agora, por último, em relação às penalidades, é bom a gente lembrar o seguinte: eu não sou, nunca na minha vida, nem dei aula de direito penal, não sei nada de direito penal. Mas tem umas coisas básicas que a gente não esquece nunca. Né? Uma delas é a seguinte: as penas, elas são individualizadas. A gente não vai ter uma pena de tantos anos, não importa quantos anos sejam, eu acho que não chega perto dos 43, não. Eu não acredito nisso. Né? Essa conta que fizeram, que a Sara fez, o que é que ela fez? Ela pegou todas as incriminações legais, ela pegou a pena máxima de cada um e somou e deu 43. É razoável, é uma conta razoável. Mas normalmente não é assim que funciona. Por quê? Porque, além de tudo, tem as circunstâncias agravantes, tem circunstâncias atenuantes. Num determinado tipo penal, a pessoa A pode ter sido mais incisiva, mais participante, enquanto que a pessoa B, por exemplo, no caso do punhal verde e amarelo, né? do plano do punhal verde e amarelo, de matarem
o presidente Lula, o vice-presidente, Alexandre de Moraes. Quer dizer, nesse caso específico, eu imagino que aqueles que organizaram, digamos, o plano, ou na casa de quem foi encontrado, acho que foi do Paulo Sérgio, né? Não sei, foi encontrado esse documento. Isso é uma circunstância agravante. Para quem não tem... Existem outros que você não vai poder associar o punhal verde e amarelo a essa pessoa igualmente. Então, a pena, nesse caso específico, pode diminuir um pouquinho. Então, as penas são individualizadas no direito penal brasileiro, em qualquer caso, né? Não há pena coletiva, não há pena imposta a grupos no geral, né? As penas são individualizadas, isso é fundamental para assegurar direitos, né? Então, eu acho que essas penas vão ser um bocado diferentes entre si, né? Resta ver se... Então, o Bolsonaro pode ficar tranquilo, ele não vai pegar 43, vai pegar 30 e poucos. Pelos que o pessoal do penal conversa comigo, deve ficar entre 25 e 32, 35, por aí. Gente, isso é um horror, isso é muita coisa, sabe? Isso é muita coisa. Mário. Gisele, é tanta coisa, né? Depois dessa sua aula aí, excelente, muito obrigado pelo trabalho de nos orientar nesse caso, tão importante. Duas coisas que eu acho que ele também se antecipou, se eu li direito. É a ideia, que parece que também foi um foco, de que planejar já é parte de uma tentativa de golpe. De que o golpe não existe, a tentativa de golpe não existe apenas se o golpe dá certo. Mesmo cogitar já especialmente no caso, talvez, do presidente da República e outras autoridades, isso já é passível de incriminação, certo? A outra questão é de que o 8 de janeiro está ligado a tudo isso. Talvez também pelo que eu li, ele se dedicou, a PGR, o Procurador-Geral da República, se dedicou também a construir esse caminho e a mostrar a solidez dessa conexão entre os acontecimentos de 8 de janeiro e aquilo que veio acontecendo ao longo dos meses e depois em dezembro de 2022. Está certo isso? Certíssimo, certíssimo. Eu acho que em relação você usou uma expressão agora, Mário, você disse assim, só organizar já não é já só organizar porque a verdade é que golpe de Estado, do ponto de vista penal, só existe a tentativa. Não existe o golpe de Estado consumado. Porque no momento em que um golpe de Estado se consuma, se consolida, termina, é como eu vou usar a palavra no sentido, digamos, não técnico do termo, né? É como se tivesse havido não vou usar não, vou usar uma outra. É como se tivesse havido uma ruptura normativa. Um golpe de Estado significa uma ruptura normativa. Aquilo que no direito ou na política a gente chama de quebra da institucionalidade vigente. Acaba tudo, Mário. Acabam os tribunais, acabam o direito penal, acaba o direito civil, acaba todo o direito, acaba tudo. E os golpistas, acaba a Constituição, evidentemente, e os golpistas vão erguer, reconstruir uma nova normatividade. Então, é como se viesse uma tsunami, acabasse com tudo, e aí quem sobreviver, sobreviveu, e vamos ver como é que vai ser esse novo mundo. É uma outra coisa. É uma outra coisa. Então, você não tem segurança jurídica nenhuma. Então, se o golpe se consuma, nem nós, por exemplo, nós certamente, nenhum de nós estaria aqui conversando. Né? Então, não existe o crime de golpe de Estado. Porque se eles dão o golpe, acabou a lei. Então, não tem crime. Né? O crime que existe é somente a tentativa de golpe de Estado, a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Esses são crimes que só têm possibilidade como crime
na tentativa e não na consumação. Então, sem dúvida nenhuma, o tipo penal aqui é a tentativa de golpe de Estado. Agora, o 8 de janeiro é absolutamente inseparável do processo. É um processo. Tudo é um processo que começa... ele, inclusive, diz isso agora nas alegações finais, né? Ele diz assim, são tantos fatos, são tantas situações, e todos os fatos e todas as situações, eles vão sendo encadeados e costurados uns nos outros, e todos esses fatos, em conjunto, fazem parte do tipo penal, da tentativa de golpe. A reunião com os embaixadores faz parte. É como se tem um autor norte-americano, estadunidense, melhor dizendo, que ele pensa o direito a partir de uma categoria que ele chama de direito em cadeia, né? Todas as decisões elas vão sendo costuradas umas às outras de forma a formar uma cadeia, uma espécie de vários capítulos de um mesmo livro. Então, nesse caso específico, a gente pode usar essa imagem de vários capítulos de um mesmo livro ou de vários elos de uma mesma corrente. Então, a tentativa, a conversa com os embaixadores para desacreditar o nosso sistema eleitoral, aquilo é o elo de uma cadeia, ou é o capítulo de um livro. As discussões sobre o punhal verde e amarelo. O uso da rodoviária, da Polícia Rodoviária Federal. A Rodoviária Federal tentando impedir os eleitores do Partido dos Trabalhadores, né, ou que eles supunham ser eleitores do Partido dos Trabalhadores de votarem. A questão do discurso, essa parte eu achei magnífica. O discurso que Bolsonaro faria numa cadeia de rádio e televisão depois de consumado o golpe, né? Então, ele iria a uma cadeia de rádio e televisão e faria um discurso, né? E o discurso dele era no sentido de dizer que havia tido uma ruptura institucional, mas que essa ruptura institucional estaria dentro das 4 linhas da Constituição. Um delírio assim, absolutamente absurdo, né? De deixar qualquer filósofo do direito de cabelo em pé. Tereza está levantando o dedo ali. Diga, Tereza. Olha só, Gisele, a partir da apresentação dessas alegações finais, e já antes disso, com essa própria ação de Eduardo Bolsonaro e seus, em suma, a família ali, todo esse grupo, essa ação política nos Estados Unidos, que acabou gerando esse caso do tarifaço de Trump contra o Brasil, isso já era a evidência de um grande desespero deles, né? Era preciso fazer qualquer coisa e foram capazes de colocar o Brasil numa situação de, digamos, imenso prejuízo coletivo para salvar a pele do Bolsonaro e tal. Com essas alegações finais aí, e muita gente falou em 43 anos, embora incorretamente, conforme você já demonstrou, mas também... Claro que ele tem um advogado dele que vai dizer não, presidente, não é 43, mas tal. Mas, de qualquer forma, ficou evidente que ele vai ter sofrer uma pena grande, né? Então, o desespero deve estar nas alturas. E a gente tem muita gente dizendo, o Florestan há pouco contava e citava um advogado que disse, passa da hora do Supremo pedir a prisão preventiva do Bolsonaro porque ele vai tentar a fuga, né? Hoje a gente sabe que se ele bater no consulado, não precisa dele nem ir para a embaixada, onde é um lugar mais visível e tal. Se ele for em qualquer consulado norte-americano, ele vai ser bem recebido, né? Porque o Trump já sinalizou que é para protegê-lo. Só que eu não sei, assim, pedir a prisão preventiva, como existem elementos, por que o Supremo não faz isso? Explica isso para a gente. Olha, eu explico com muita alegria, porque esse debate a gente tem tido, esse debate com os penalistas, os criminalistas, e aqueles que não são criminalistas, principalmente, e aqueles que trafegam, digamos, na teoria política, na ciência política.
a gente tem tido muito esse debate. Então, o Fernando Fernandes, que é um querido, um amigo querido, a gente participa de vários grupos em conjunto, e não é só o Fernando Fernandes, quer dizer, o pessoal todo da área criminal, eu brinco, eu digo, vocês têm um defeito de formação. Na verdade, todos nós temos um defeito de formação, né? Dependendo de onde a gente vem e a trajetória que a gente faz, a gente tem uma forma específica de ver o mundo, né? Os criminalistas, Tereza, do ponto de vista técnico, do ponto de vista estrito do direito penal, eles estão cobertos de razão. O que Eduardo Bolsonaro fez e o que Jair Bolsonaro faz, já fez agora, né? Eduardo Bolsonaro agora, essa ação nos Estados Unidos. Isso. E o que Bolsonaro vem fazendo já há algum tempo, claramente, quer dizer, e as ações do Eduardo, que, na verdade, se voltam para a proteção do pai. Então, o grande beneficiário das ações de Eduardo Bolsonaro é Jair Bolsonaro. Então, é claro que isso é obstrução, é tentativa de obstrução da justiça. Quando eu li, porque se vocês lembram da carta do Trump, o primeiro parágrafo da carta do Trump é falando do Bolsonaro. A primeira linha, né? A primeira linha. A primeira linha. Só depois é que ele vem falar das tais das tarifas de 50%. E depois ele fala de big techs, de liberdade de expressão, e só depois de relações ele vai falar da questão econômica. E ainda fala errado, porque diz que o Brasil é superavitário em relação aos Estados Unidos, quando, na verdade, há 16 anos, eu fui fazer as contas, desde 2009, o Brasil é deficitário em relação aos Estados Unidos. A gente compra mais nos Estados Unidos do que vende, né? Então, a diferença é pequena, mas a gente é deficitário em relação a eles. E quer dizer, quando você lê aquele primeiro parágrafo da carta do Trump, fica claro que aquilo é uma chantagem. E quem organizou a chantagem foi o filho de Bolsonaro, e essa chantagem é para beneficiar Jair Bolsonaro. Então, é evidente que isso é obstrução de justiça. Acho que é o caso mais evidente de obstrução de justiça. Agora, do ponto de vista técnico, Fernando Fernandes está certo. E todos os demais criminalistas que, com ele, comungam a ideia de que a gente precisa olhar o Código Penal, o Código de Processo Penal, e decidir e se manifestar em função disso, né? Agora, tem uma outra questão, né? A gente não pode separar direito, moral e política. Não pode, né? Quer dizer, eu trabalho na área da filosofia do direito, então essa é a grande questão. Não dá, quer dizer, não tem como você discutir, por exemplo, anistia sem trazer para o debate a questão da moralidade. E não tem como você discutir essa questão específica do Bolsonaro ignorando o mundo da política. Então, o processo caminha bem no Supremo Tribunal Federal. O processo caminha até mesmo num tempo célere, num tempo rápido no Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro está tendo assegurado um amplo direito de defesa. Agora, então, o que me chama a atenção, Gisele, sabe o que é? Porque é um crime continuado. É um crime continuado, porque eles estão ameaçando a democracia brasileira. Ou seja, eles não pararam com o processo de destruição da nossa democracia. Eu sei disso, mas o problema, qual é a nossa questão? A nossa questão é prender rapidinho Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e toda essa gangue que forma essa organização criminosa armada, ou mostrar, né, à sociedade, à comunidade internacional, que nós somos capazes de conduzir, porque declarar a prisão preventiva do Bolsonaro agora seria uma forma de você não interromper o processo no Supremo Tribunal Federal, mas, de alguma forma, abalar o processo no Supremo Tribunal Federal, porque o processo ele é feito para... Há um processo, há um fato, o fato vem lá da área policial, a PGR apresenta a denúncia, as pessoas se defendem, depois vem as alegações finais do Ministério Público, da PGR, depois vem as alegações finais da defesa, para, enfim, começar o julgamento.
Aí vai começar um julgamento. Todos os membros, né, da turma do Supremo Tribunal Federal vão se manifestar sobre o julgamento. Provavelmente, depois dessa manifestação, cada um vai se manifestar sobre a pena que ele atribui. Aí haverá uma grande reunião para fixar em comum a pena de cada um. Então, esse é um processo jurídico, mas também é um processo político. Então, por que eu vou dar uma arma para Bolsonaro? Eu vou agora, depois que Trump manda a carta, e mandou a carta por conta da pressão de Eduardo Bolsonaro, eu digo, é crime continuado. É crime continuado. Aí eu digo, eles estão ameaçando a democracia. Estão ameaçando a democracia. Mas eu vou oferecer à extrema-direita o seguinte argumento. O judiciário brasileiro está associado ao Partido dos Trabalhadores ou está associado à reeleição de Lula, quando a gente sabe que não é nada disso. Mas eu vou dar esse argumento a eles. Eles estão prendendo Bolsonaro agora, antes do julgamento, porque, na verdade, o judiciário brasileiro está comprometido com o comunismo, está comprometido com a esquerda, está comprometido com o presidente Lula, está comprometido com o Partido dos Trabalhadores. Eles inventam mentiras o tempo inteiro. Imagine criar uma narrativa em cima de uma decisão que pode, sim, dar a ideia à extrema-direita de que há algum tipo de conluio entre judiciário e executivo, ou judiciário e parte do legislativo. Quer dizer, para que isso? Para que isso? Só para a gente dizer, prendemos os caras que estão ameaçando, vamos prendê-los ao final do processo. Agora, ao mesmo tempo, eu digo o seguinte, a defesa ainda não falou, sabe? A gente precisa respeitar o rito processual. As defesas ainda não se manifestam, as alegações finais das defesas ainda não apareceram. Essas pessoas têm o direito de procurar, nos autos do processo, algo que possa lhes favorecer, sabe? Então, aquilo que a gente não quer que façam conosco, a gente não pode querer fazer com os outros. Então, senão não há democracia no mundo que se sustente. Não há normatividade no mundo que se sustente. Ainda que, tecnicamente, isso possa ser cabível, eu sou absolutamente contra a decretação de qualquer preventiva nesse momento. Muito pior ainda depois da chantagem do Trump, porque parece que a gente está dizendo, pois agora você vai ver o que eu vou fazer, agora é que eu prendo mesmo. Sabe, vira briga de bar, vira briga de botequim, sabe? Então, eu não acho, porque a gente tem uma extrema-direita que sobrevive com base em narrativas falsas. Então, eu vou dar a essa gente algum tipo de narrativa capaz de passar uma ideia não de verdade, mas de verossimilhem. Mas corremos o risco de que ele fuja. O argumento seu forte. Que ele pode fugir. Eu não acredito nessa hipótese, Tereza. Eu não acredito. Sinceramente, eu não acredito que Bolsonaro esteja podendo se locomover livremente de um lado para outro a ponto de entrar numa embaixada. Eu acho que não. Eu acho que deve ter Polícia Federal observando, deve ter algum tipo de... Principalmente depois do que aconteceu com aquela deputada, né, que... Zaira... Né? Carla Zambelli. Eu confundo a atriz com elas têm o mesmo sobrenome. Carla Zambelli. Deixa eu te falar. A Sara está aqui, ó. Nós estamos já chegando no fim. Sara, você tem algum superchat, alguma coisa para falar? Tem alguns, e assim, tem aquelas atualizações que a gente fica constrangido de dar, né? Por exemplo, o Bolsonaro dizendo há pouco tempo atrás, que é apaixonado pelo Trump, e agora insinuando que o Brasil pode construir uma bomba atômica com a China. Eu não estou brincando, não, viu? Ele realmente jogou essa, né? Fez essa insinuação, disse que, e ainda fala, Tereza, o seguinte, ó, eu já passei até para a equipe do Trump, assim, tentando insinuar uma intimidade que o próprio Trump diz que não tem. O Trump hoje falou que não é amigo dele. Né? Depois que ele falou vacina, lembra?
Exato. Olha, deixa eu ler aqui esse superchat, que inclusive dialoga um pouco com isso. O Jamil, ele fala assim, camaradas, o Trump já tirou o corpo fora. Ele disse que o Bolso Coisa, apelido que Lula deu, o Bolso Coisa não é seu amigo, que é essa situação que Tereza está falando, ele falou bem naturalmente, né? É só uma pessoa que ele conhece aí. A Valéria fala, concordo com a professora, no entanto, se ele fugir, ele vai infernizar a democracia brasileira lá dos Estados Unidos durante anos. O Cláudio Alves, ele pergunta, ele não compreendeu isso aqui, o Anderson Torres estava no Brasil no 8 de janeiro? Ou ele estava, ou ele realmente tinha viajado? Isso ninguém sabe, né? Porque ele mentiu com a passagem. A passagem entregou, né, Gisele? A passagem é falsa, ele estava em algum lugar. Aonde que ele estava? A gente não sabe. A grande pergunta do momento é essa: onde estava Anderson Torres? Aliás, saiu uma brincadeira aí que a Sara me mandou, que é uma imagem do Tarcísio nos posts, assim, a carinha dele. Procuramos esse homem, ele desapareceu em São Paulo. Se você encontrar, por favor, avisar. Eu tenho que mostrar, porque quando é arenga, a gente faz questão, né? Ainda mais com essa turma que merece demais, né? Por tudo que já fez a gente passar. Mas, enquanto isso, deixa eu ler outro superchat aqui. A Terezinha fala, programa enriquecido com a presença luxuosa da Gisele. Muita gente elogiando aqui. Tá aqui a imagem, Florestan. Apareceu aí? Ainda não. Ah, tá. Pronto, agora vai aparecer. Este senhor está perdido em São Paulo. Voltar para o Rio de Janeiro. Eu adorei o paradiplomático do Tarcísio hoje, né? Paradiplomática. Paradiplomática, cara. Excelente. A Cíntia Chain fala assim, a Gisele é maravilhosa, é um luxo. E aqui, muitos elogios, né? A Terezinha, esse aqui eu já li. E são esses. Exatamente. Muito bom. É isso, gente. Gisele, obrigadíssimo. Ficou muito agradecido pela sua participação aqui. Espero Obrigado, que você retorne Gisele. em breve. Volte mais para nós e nossa comunidade. Antes da prisão. Sim. Valeu. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todo mundo que nos assiste. Boa noite a todo mundo.